Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, mediante ao estudo de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar a nossa prática do Evangelho no lar. E pedimos a colaboração de vocês, primeiramente, deixando o like, importantíssimo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e possa ser distribuído para o maior número de pessoas. Depois, inscrição. Você que está chegando agora e não se inscreveu ainda, aproveite esses minutinhos de recadinho, já se inscreve no canal. E você que já foi inscrito, confere se sua inscrição está ativa, porque o YouTube de vez em quando tem gente comentando aí, né, para nós que era inscrito e quando foi ver estava desinscrito. Então, confere se sua inscrição está ativa. Você não paga nada, tá? Comente que aí é o nosso termômetro para saber se a gente está fazendo aqui está sendo de bom grado a você. E também, se não tiver, fique à vontade para nos criticar, não tem problema nenhum. Sininho, importante para você saber toda a nossa movimentação no canal, quando a gente posta vídeo, apesar de ser toda quarta-feira às 9 horas, mas tem os shorts aí durante a semana, os cortes que a gente faz dos vídeos, você também vai ser informado. Então, ative o sininho. E tem mais alguma coisa? Ah, também importantíssimo. Porque, nós estamos chegando... Não, você sabia que nós chegamos a 9 mil inscritos? Não, ele não me contou. Passamos um pouquinho já de 9 mil inscritos. Então, a meta é 10. Para que a gente alcance essa meta, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que com certeza, o mais breve a gente vai chegar a 10 mil inscritos, tá bom? Eu acho que os recados já foram dados. Já foram? Já. Agora vamos, para a parte do Evangelho. Para você que já nos acompanha, ou para você que está chegando agora, não esqueça aí de separar o recipiente com água antes do início do Evangelho. Você pode separar um recipiente para cada pessoa da sua residência, da sua família. Se for só você, você coloca ali só para você. Pode até colocar também, caso você tenha algum animalzinho de estimação, um recipiente em especial para o seu bichinho. Eu ia falar cãozinho, né? Nem todo mundo tem Seu cãozinho. pet. Mas para o seu bichinho de estimação. Que aí a espiritualidade, no final do Evangelho, ela vai fluidificar essa água e colocar ali em específico, direcionado para cada um, de acordo com aquilo que cada um esteja precisando, tá? Para percorrer aí, sanar os obstáculos que estão no nosso dia a dia. E se você quiser enviar vibrações, orações para entes queridos, como já é de praxe, você pode deixar, se esse seu ente estiver encarnado, o nome dele anotado num pedacinho de papel, num caderninho, ou se você quiser ir nos comentários, onde você achar melhor, deixa o nome dele e o endereço. Se esse seu ente estiver hospitalizado, você pode colocar o endereço do hospital, o número do quarto. Só que aí, endereço de hospital, do quarto, da residência, você deixa em off, se você for escrever aí nos comentários, tá bom? Aí você deixa só anotado num papelzinho aí, em particular para você. Agora, se seu ente querido já tiver partido para o plano espiritual, já tiver desencarnado, você deixa o nome dele e a data do desencarne. Que aí a espiritualidade leva as suas orações até esse espírito. Foi? Foi? Acho que foi tudo, né? Sem mais delongas? É. Então, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, serenando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra.
E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início ao nosso evangelho, como já disse no último vídeo, a gente mudou o livrinho de abertura, que não chegou ainda o livrinho, né? Então vamos fazer a leitura pelo celular mesmo, tá bom? O livro chama Cartas do Evangelho, escrito por Francisco Cândido Xavier, e o espírito que transmitiu as mensagens foi Casimiro Cunha, tá bom? E aproveitando que no domingo é o Dia das Mães, nada mais justo que a gente vai ler o poema escrito Carta às Mães. Vamos lá. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busque imitar o caminho, a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus e ser as mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o teu próprio coração, não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muitas vezes a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Poema mandado por Chico Xavier, Casimiro Cunha. Carta às Mães. O evangelho de hoje está no capítulo 5. Nós vamos ler os itens 29 e 30, que tem como título Sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida é culpado se procurar a morte no campo de batalha? A verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. A partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, embora haja a certeza de morrer. Vamos deixar bem claro. O tema do evangelho de hoje, o sacrifício, não o suicídio. Pergunta 945 do Livro dos Espíritos. Fiado. É lícito ao homem tirar sua própria vida? Não lembro se é assim que está escrito, mas é mais ou menos isso. Respostas: não, cabe só a Deus. Então, o que o Evangelho nos traz hoje é quando alguém se coloca, entre aspas, em perigo para tentar salvar a vida de alguém que esteja em perigo também. E isso não é condenável, né? Na verdade é visto até com bons olhos, né? Mostra que você deixa o seu orgulho, o seu egoísmo de lado
prevaleceu ali o amor, a caridade. Você não mediu as consequências dos seus atos para tentar salvar uma vida, mesmo que eu acredito que naquele momento a pessoa nem pensa muito, né? Mas se pensasse, ela ia, né, saber que ela corre o risco de desencarnar naquele ato, né? Mas mediante para a espiritualidade não é condenável, diferente do suicídio, né? Porque nesse caso o que vale é a intenção. A intenção do suicídio é acabar com a vida dele, é encerrar a encarnação dele por N motivos. Agora, daquele que sacrifica a vida por algo, por alguém, já não, Deus não vê a intenção, mas sim a causa. Qual foi a causa? A intenção ficar de lado. Então, o que o Evangelho traz nesse trecho pequeno é a diferença daquela pessoa que vai se matar porque quer, porque não está desgostosa da vida, não acredita mais em nada, e daquela pessoa que se dispõe mediante a correr risco para salvar o próximo. A gente vê muito aí, né? Felizmente, nós estamos numa semana aí que no Rio Grande do Sul está tendo uma catástrofe enorme e muitas pessoas ali, tanto bombeiros, policiais, pessoas do povo, se arriscando a vida para salvar o próximo. Isso aí, você acha que Deus vai condenar uma situação dessa? Por mais que aquela pessoa, no momento ali, que tenta salvar, acaba também desencarnando? Não. Ali seria, ao meu ver, né, honroso. Na verdade, ali a pessoa, quando ela se põe numa situação desse tipo, ela já não mais está na posição da primeira pessoa, do eu. Eu vou me salvar, eu não vou entrar nessa situação porque é perigosa, e se colocou na posição da primeira pessoa do plural, nós, né? Então, essas pessoas, a gente consegue perceber que elas não têm o instinto de egoísmo mais instalados nela, e que elas conseguem, além de se libertar desse sentimento de egoísmo, praticar a caridade. E que nível de caridade? Porque se colocar em risco para salvar uma outra pessoa, que muitas vezes na situação a gente sabe que as chances de uma pessoa desencarnar socorrendo outra são enormes, porque são em condições extremas muitas vezes. Então a gente pode perceber que essa pessoa ela já está num nível assim de praticar a caridade já bem elevado. Se a gente for pensar, analisar nós, será que nós teríamos essa caridade tão aflorada a ponto de nos colocarmos em perigo para salvar uma outra pessoa? Porque na maioria das vezes nós fazemos o quê? Tentamos livrar o nosso. Tentamos nos livrar da situação de perigo. E esquecemos das pessoas que estão, né, um pouco mais para trás, em situação complicada. A gente quer livrar o nosso. Depois, a gente vai pensar no próximo. E tem muitas pessoas que é o contrário. Colocam o próximo em primeiro lugar e depois elas nem pensam, muitas vezes eu acho que nas consequências desses atos, elas agem por instinto. Então a gente consegue perceber que o egoísmo já está passando bem longe dessa pessoa e a caridade ela está presente ali nesse ser. Quantas pessoas fariam o mesmo? Se jogar numa correnteza para tentar salvar o próximo? Quantas pessoas teriam essa coragem? Uma pessoa que às vezes que nem conhece, né? Uma pessoa que muitas vezes você nem conhece. Apesar de, perante a Deus, somos todos filhos do mesmo pai, somos todos irmãos, ali ela agiu como se fosse o irmão mesmo, né? Sacrificando a vida como se fosse alguém da família. Ela sabe da situação perigosa, mas mesmo assim ela vai lá ajudar. Então, nesse caso,
não tem como ser considerado um suicídio, nem um suicídio indireto, né? Então a espiritualidade, nessas circunstâncias, elas reconhecem esse bem feito dessa pessoa. Isso mostra que ela tá num certo grau de evolução bem, né? Se não tava, Se deu não um salto tava, grande. pelo menos deu um salto bem grande. Porque ela se colocou em prol de ajudar o próximo, mesmo que isso custasse ou custe a vida dela. E falando do suicídio indireto, vamos deixar claro pro pessoal aí que às vezes... o que é suicídio indireto? Exatamente. Resuminho, pessoa que bebeu a vida inteira. Aí com 60 anos desencarnou com uma cirrose. Se ela não tivesse feito uso de bebida alcoólica a vida inteira, provavelmente ela ia desencarnar com 80, 90 anos. Ela reduziu a encarnação dela. Ela reduziu a encarnação dela num período que ela ia precisar. Também é considerado um suicídio. Tanto aquele que fuma, aquele que utiliza droga, aquele que come demais, sabe? Tudo isso é um suicídio direto e corre o risco de também, quando desencarnar, por Vale dos Suicidas também. Igual André Luiz. André Luiz, ele chegou e ficou 6 anos lá, né? Morreu com uma cirrose. Então, temos que deixar bem claro esses 2 pontos. Aí eu quero falar de uma outra situação. Vocês aí que gostam do esporte radical, que gostam de pular de bungee jump, asa delta, fazer umas maluquice, igual eu vi uma reportagem no final de semana passada, sim, dublê norte-americano, ele já tinha o recorde de pular sobre 23 carros em chamas. Num triciclo. Ele pegou um triciclo, colocou 24 carros e meteu fogo. Já é difícil para nós conseguirmos um carro. Ele colocou fogo em 24 carros. E foi saltar. O recorde já era dele. Para que ele foi fazer de novo? O que aconteceu? Morreu. Bem feito. Desculpa, não sou esse evoluído. Bem feito. Para que foi fazer aquilo? É igual você. Como a espiritualidade vê isso? Não vê como um suicídio direto. E você também talvez não vá para o Vale dos Suicidas. Mas você provocou, você abreviou sua encarnação por uma coisa sem necessidade. Aqueles caras que sobem lá o Everest, leva não sei o quê. Tá? Deu ego, né? Para subir lá e não fazer nada. Descer de novo, para dizer, tive lá, para quê? Arriscar sua vida sem necessidade. Então, esse tipo de coisa também não é bem visto pela espiritualidade. Então avalie. Você que é espírita e gosta de pular de um paraquedas, de um bungee jump, cuidado. Você pode abreviar a sua encarnação sem necessidade. E aí você vai ser cobrado. Como vai ser as próximas encarnações? Quanto tempo vai demorar para você encarnar de novo? Como você vai administrar isso quando desencarnar? Então avalie. Não estou dizendo que é um suicídio. Você não vai pro Vale dos Suicidas porque pulou de bungee jump e o elástico quebrou e morreu. Não. Mas você vai ter consequências perante a isso. Toda causa tem uma consequência. Tem efeito. Toda ação e reação. De força igual ou mais. A gente pode colocar em risco a nossa vida em prol de uma outra pessoa, em prol de uma situação que realmente necessite que a gente ajude, que a gente ponha, de repente, esse bem tão valioso que nos foi dado para que a gente cuide dele e que a gente tire o melhor proveito possível da nossa existência nesta encarnação. E aí, o sacrifício da própria vida entra nesses eixos aí. Que sacrifício você quer fazer? Um sacrifício que realmente valha a pena? Ou aquele sacrifício para satisfazer um ego? Tem um outro sacrifício também, esse eu não li, eu dei agora na minha cabeça, eu não li, juro pra vocês, não li. Eu acho que também cabe entrando a pessoa que doa um rim em vida. Ela tá sacrificando um pouco essa máquina, assim, pra ajudar outra pessoa.
tem, né, o fígado, tem pessoas, né, pulmão, em vida, coisas que dá para ainda você doar em vida. Eu acho que a pessoa acaba se sacrificando um pouco também desse corpo para poder... E na verdade a pessoa nessa situação também, como qualquer médico que a gente tem que fazer uma cirurgia, toda cirurgia eles falam pra gente que tem um risco. Quando a pessoa se submete a doar um órgão em vida para ajudar uma outra pessoa, ela tá praticando um ato grandioso de caridade. Porque às vezes nessa cirurgia pode acontecer em situações que a pessoa não sabe. Às vezes ela pode vir até ter alguma consequência séria, mas ela não tá pensando no bem-estar dela. Ela tá pensando no bem-estar do próximo. Ela está tirando, né, da sua posição de eu e se colocando na posição de nós, que foi o que eu disse no início do Evangelho. Então, ela também já não tem mais esse sentimento de egoísmo. Eu não tenho nada a ver com esse problema, eu não vou me envolver. Não, ela foi lá e deu a cara a tapa para ajudar uma outra pessoa. Ela se colocou numa posição de risco para ajudar o outro. Mas isso inconscientemente. Não foi, não, eu vou doar o meu rim, porque aí eu posso vir a morrer e é isso que eu quero. Não, ela não tá pensando nisso. Ela tá pensando em realmente ajudar. Ela tá agindo por um instinto de caridade. E isso é válido. Isso é levado em consideração lá nos seus tijolinhos, que você vai acumulando lá no plano espiritual. Para vocês verem, né? Tudo de bom é caridade e amor. Tudo de ruim é orgulho e egoísmo. É orgulho e egoísmo. Porque a gente se coloca num pedestal de que não pode acontecer nada com a gente. Então eu vou tentar me livrar do perigo a todo custo. E quem estiver lá no meio, que né, se vire. Que tente resolver a situação. Não. Nós vivemos em sociedade. Enquanto sociedade a gente vive, nós temos que ajudar uns aos outros. E às vezes não precisa nem ser um ato tão grandioso. Às vezes um pequeno ato a gente consegue colocar essa prática da caridade. Não é só em grandes catástrofes. Às vezes numa briga a gente vê as pessoas se estapeando, ninguém ajuda. O que as pessoas fazem? Pegam o celular para filmar a briga. Mas não vão lá ajudar a separar. Então não se colocam no lugar do próximo. Eu não vou me envolver, não é comigo. Depois sobra pra mim. Vai que, né, alguém tá armado nessa briga e... Essa é a nossa posição. E vocês têm que entender também que às vezes é uma prova que você tem que passar. Às vezes aquela pessoa que você precisa salvar é uma prova que foi administrada enquanto você estava organizando o seu retorno, a sua reencarnação, e foi previsto aquilo. E aí, no final das contas, ninguém vai acabar morrendo. A prova era se você ia tentar praticar o salvamento ou sacrificar por aquela pessoa. Então, temos também que ver isso como uma prova, né? Eu acho que, para concluir, eu vou concluir com uma passagem de Jesus. A passagem do milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Quando Jesus criou o primeiro McFish da história, veio o McDonald's e copiou. Foi Jesus. Jesus fez o milagre depois da pregação dele. E aí, quando terminou, ele chegou para os discípulos e falou assim, pegue o barco e vão para o outro lado, para outra margem, né, do mar. Enquanto eu me despeço da multidão. Só que ali ele ordenou. E o que chama a atenção é isso, que ele ordenou, ele não pediu, né? Jesus era gentil, ele não sempre pediu, né, toda a gentileza possível. Só que naquele momento ele ordenou. Só que dá para entender por que ele ordenou. Porque numa passagem anterior, os discípulos estavam no barco, no mar também. E Jesus estava também, Jesus estava dormindo. E aí começou uma tempestade, vento forte, tempestade. E aí os discípulos, nós vamos morrer tudo aqui, Jesus, mestre. Jesus levantou, tirou a remela do olho
Ô pessoal, cadê a fé de vocês? Cala-te mar, cala-te vento, vida que segue. Agora, se nessa ocasião Jesus tivesse pedido para eles ir para o outro lado, talvez a lembrança do passado, eles não iriam, ia tentar uma negociação. Só que dessa vez Jesus ordenou: peguem o barco e vão para o outro lado. Como obedientes, pegaram o barco e seguiram. Só que no meio do caminho, como era de se esperar, veio a tempestade. E aí pergunto a vocês, quando vem a tempestade, qual o pior lugar para você estar? No meio, no fim ou no começo? O pior lugar é o meio. Porque se você tá, quando você entra numa tempestade e está no começo, você olha para trás e vê a margem. Dá para você voltar. Se você tá no final e começa a tempestade, você tá olhando a margem à frente, dá para você acelerar e seguir. Agora, se você tá no meio e começa a tempestade, você não vê da onde saiu, nem para onde vai chegar. As suas circunstâncias são todas desfavoráveis, o cenário é ruim, e aí que as pessoas cometem as maiores atrocidades da sua vida. Mas aí você tem que entender o que? Jesus ordenou. Se ele ordenou, você vai chegar. Ele não ia falar para você ir, né? Jesus tem palavra. Então, se você entrou na tempestade, você vai passar. Deus nos dá a cruz que a gente pode carregar. Aquela tempestade é necessária para você evoluir, para você aprender. Só que aí que acontece? As pessoas, às vezes, de vez de tirar a água do barco, pula do barco. De vez pedir socorro, pula do barco. De vez pedir a Jesus uma oração, prefere pular do barco. E aí acaba todo a ordem de atravessar vai por água abaixo. Então, não pula do barco. As pessoas às vezes se precipitam em pular do barco e deixam de viver coisas extraordinárias que viriam logo na sequência. Era só ficar no barco. Mas não. Se precipitou. Não teve paciência. Aí, seguindo pela história, lá vem Jesus caminhando sobre as águas. E os discípulos veem aquela situação, fala: é um fantasma. Olha que engraçado. Quando a gente está no desespero, em dificuldade, a gente não consegue enxergar nem aquilo que a gente deveria enxergar, nem aquilo que a gente deveria se aproximar. A nossa visão tapa. Aí vem Jesus andando sobre as águas, os discípulos: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus fala: não, é eu, tal. Aí Pedro, com o seu jeito Pedro de ser, falou: Jesus, se for você mesmo, deixa eu ir aí dar um rolê contigo aí sobre as águas. Jesus falou: pode vir, Pedro. Tem gente na tempestade que fica no barco. Tem gente na tempestade que pula do barco. Tem gente na tempestade que se desespera. E tem gente nas tempestades que se aproxima de Jesus, que estende a mão e vive coisas extraordinárias. Então entenda, se houve a ordem, se você está passando por aquilo, é porque você vai passar por aquela tempestade. A cruz que foi lhe dada, você consegue carregar e precisa carregar. Mas aí vai de você. Você pode ficar no barco e passar pela tempestade. Vai ser difícil? Vai. Não vamos mentir para você. Ou você pode estender a mão para Jesus
andar sobre as águas, passar sobre a tempestade, que vai ser mais fácil. Você vai estar junto de Jesus. Ou você pode pular do barco. E aí eu contei toda essa história para falar uma coisa. Não suicida. Não acabe com a sua vida, dependente das circunstâncias que você está, independente do cenário que está à sua volta. Você tem a opção, ou fica no barco, ou dá sua mão para Jesus e caminha sobre as águas. O que não pode é você se precipitar e pular do barco, porque quando você pula do barco, a única coisa tangível e física que te segura, a onda levou. Então, repito, não suicídio. É isso? Fechou com chave de ouro. Fechou? Que bom. Só o Roberto. Não, agora não, Pra agora. superar. Então é isso. Pessoal, para concluir, temos a mensagem sim do Espírito Roberto e vamos ver o que ele tem a nos dizer. Os tempos são de dificuldade. Em um mundo materialista, onde orgulho e o egoísmo predominam, a simples dúvida em existências futuras e o apego excessivo às questões da matéria são os maiores incentivadores a estimular a ceifar a sua vida. Porém, o reflexo de vidas passadas, onde o espírito já teria provocado este ato, pode servir de inclinação na encarnação atual. Espíritos obsessores também dão uma ajudinha, influenciando. Agora, quando há um sacrifício da própria vida, praticado exclusivamente em benefício do próximo, pode ser válido perante a Deus. Isso depende da intenção, não da ação. A vida é uma obra eterna, que nos cabe preservar e respeitar, agindo perante as leis de Deus, gravadas por Ele em nossa consciência. O Espiritismo prova que a vida continua. Sendo assim, o suicídio não faz sentido nenhum. Mensagem do Espírito Roberto. Se todos tivessem a noção do quanto o espírito que cometeu um suicídio sofre quando desencarna, tem livro, quem quiser saber, Memórias de um Suicida, algumas passagens de espíritos que se suicidaram e contaram, depois que passaram pelo sofrimento aí, a situação deles. Então, repense, tá bom? É isso. Então vamos para a prece final. Você aí, sua prece, hein? Fique em oração. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que abençoe a cada um de nós, que ilumine aí o lugar onde vocês estão praticando o Evangelho no lar. E abençoe a todos aqueles com que há de convivermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade, física, financeira, emocional ou espiritual. E, em caráter especial, hoje pedimos orações a todos aqueles, em especial do Rio Grande do Sul, que estão passando por a dificuldade das enchentes, tantos aqueles espíritos que desencarnaram, que com certeza já foram bem acolhidos, espíritos que estão ali em sofrimento, pessoas que perderam suas casas, perderam tudo. Vamos estender as orações e vibrações a todos aqueles. E você aí que puder praticar a caridade, faça, que vai ser de bom grado, não só pela espiritualidade, mas para aqueles que irão receber, tá? Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. E pedimos a espiritualidade aí, que fluidifique as nossas águas, que possa fluidificar a água aí de cada um de vocês, para que a gente possa fazer bom uso durante nossa semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, é isso. Ficamos por aqui. Antes de encerrar o vídeo, confere aí se você já deixou o like. Se não deixou, deixa o like agora. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente, mete o dedo aí no sininho, tá? E nos ajude a crescer, porque a gente crescendo, a gente vai estar conseguindo levar a palavra para o maior número de pessoas. Nossas redes sociais, vem visitar também Facebook, Instagram e TikTok. Estamos em todas. Na descrição do vídeo tem todos os links das redes sociais. Nos visite, seja nosso seguidor, nossos amigos, nossos, sei lá o que, das coisas de YouTube, de Instagram, que eu não sei o que é. Seja isso aí, tá? Então tá bom. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, para gravar mais uma prática do Evangelho no Lar. Um feliz Dia das Mães a todas as mães que nos acompanham e um abraço a todos vocês. Na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos acompanham. Seja um dia muito especial para todas vocês. Uma semana abençoada para todo mundo. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima semana. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.